De novo, estamos aqui com mais um programa Dr. Chef, graças a Deus, e hoje nós vamos ensinar coisas maravilhosas. A primeira receita do primeiro bloco, nós vamos fazer um petisco. É feito com frango, ele é empanado e em cima desse empanado, esse empanado é uma farinha de rosca temperada que eu vou ensinar vocês como é que faz, que eu pedi para vocês, né, na receita. Vou pedir para vocês na receita uma farinha de rosca temperada, isso é fácil de fazer. E aí depois nós vamos jogar uma manteiguinha e forno. A diferença dele é que parece um nuggets, mas na verdade ele é assado e isso é que faz com que ele seja diferente, menos calórico e muito mais gostoso. Você pode servir isso de petisco, você pode fazer isso com antecedência, deixa na geladeira ele pronto, montado, depois é só colocar no forno, tira da geladeira, espera ele chegar na temperatura ambiente e depois você assa, é rapidinho, ele assa super bem. Certo? Então vamos lá. A nossa primeira receita é petisco de frango com parmesão. Anote os ingredientes e nós voltamos já com o passo a passo para fazer esse nosso petisco. Hoje está chovendo. Vamos lá. Petisco de frango com parmesão. 3 peitos de frango sem osso. 1,5 xícaras de farinha de rosca temperada. 40 gramas de queijo parmesão ralado. 2 colheres de sopa de salsa picada. 2 ovos batidos. 2 colheres de sopa de maionese, 3 colheres de sopa de cream cheese, 2 dentes de alho amassados, 4 colheres de sopa de manteiga derretida, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou os ingredientes? Não é tanto assim, né? Então vamos lá, o passo a passo disso. O frango, você vai pegar ele, o peito de frango, eu tinha pedido 3 peitos de frango, eu já deixei ele mais ou menos cortados, então imagina que vai ser mais ou menos o tamanho de um nugget, alguma coisa assim, tá? Então nós vamos cortar ele em tiras, tá? Mais ou menos isso, ó, assim. Aqui nós temos um corte já anterior, então vamos dividir. O importante é que seja de um tamanho legal. Isso, pronto. E fazemos isso com toda a carne do frango, tá? Você corta ele em tiras, quadrados. Não pode ser muito pequeno porque é um petisco, tá certo? Como todo petisco, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser mais temperado. Lembra que a gente falou que uma pessoa que vai petiscar é uma pessoa que vai beber uma cerveja, alguma coisa assim. Então esse petisco tem que ter um pouquinho mais de tempero. Não precisa salgar, mas pode temperar ele bem temperadinho para que a pessoa induza a tomar mais a bebida, mais a cerveja, mais o chopp, seja lá o que for. Isso na sua casa. Vai ter muito mais sucesso se você associar um pouquinho mais de tempero. Então nós temos aqui nosso frango. Agora eu vou colocá-lo aqui num bolzinho. Vou temperar com sal e pimenta do reino. Vamos reservar e agora nós vamos partir para a preparação da nossa farinha de rosca temperada. Porque o que nós vamos fazer com esse pedaço de frango? Nós vamos empanar ele, nós vamos passar ele no ovo, na farinha de rosca, e aí depois nós vamos jogar a manteiga derretida por cima dele e aí nós vamos assar. Eu pedi para vocês também maionese, cream cheese e alho. Na verdade nós vamos fazer um creme de alho
porque esse franguinho vai ser muito bom comer com esse cremezinho de alho. Aí você já faz essa experiência. Então o que eu tenho aqui na minha bancada? Eu tenho farinha de rosca normal. Aqui eu já tenho ela preparada em casa. Ela tem salsinha picada, ela tem queijo parmesão e eu coloquei um pouquinho de alho triturado, sal, pimenta do reino. Essa minha já está pronta. Só que eu quero que a salsa apareça um pouquinho mais. Então eu vou colocar mais um pouco de salsa. Nessa farinha. E vou colocar o nosso parmesão, porque é frango com parmesão, também nessa farinha. Então nós vamos misturar mais. Aqui está a nossa farinha para fazer o empanamento. Então o que nós temos que fazer? Pegar o nosso frango agora, vou passar ele no ovo ligeiramente batido, vou passar ele nessa farinha de rosca e vou colocar ele na nossa assadeira. Já vou deixar ela aqui de lado e vou colocando um ao lado do outro, que esse processo vai ser assado, tá certo? Então nós vamos fazer isso com calma. Então pega o nosso ovo, ligeiramente vamos bater. Isso. Aí eu pego o nosso pedacinho de frango, coloco no ovo, isso, e do ovo ele vai para a farinha de rosca. E daqui para a nossa assadeira. Isso. Repara que eu não vou passar ele na farinha de trigo, porque ele não vai ser frito, né? Ele vai ser só assado. Então, só para o processo de assar, nós vamos conseguir fazer com que ele segure. Então, de novo, passamos no ovo, na farinha de rosca. Isso. Isso vai ser feito com todos os pedaços de frango, então você vai acompanhar o processo de fazer esse empanamento, tranquilo. Perfeito, acompanha aí, vocês estão vendo nas imagens. A gente está empanando, não tem segredo. Colocamos aqui na forma.
Bom, aqui vocês viram o processo de empanar. Nós estamos fazendo isso e terminei o empanamento. O que nós vamos fazer? Geralmente eu falei para vocês que isso é um petisco, né? Então o que nós devemos fazer? Eu geralmente coloco um pouquinho mais de sal em cima de cada um, só um pouquinho mais. Ele é bem saudável porque ele é assado, ele não é frito, então dá para você fritar, mas se você for fritar, passa então antes na farinha de trigo, aí depois no ovo e aí na farinha de rosca. Mas o objetivo não é fritá-lo, torná-lo mais saudável. Aí depois disso, a gente vai pegar a manteiga e vai colocar um pouquinho em cima. Isso. Vai dar uma coloração diferenciada no nosso petisco aqui, essa manteiguinha. Na hora que ela começar a assar, vai ser sensacional. Perfeito. Bom, terminamos. Aqui está o nosso frango, ele está empanado com uma farinha de rosca especial, que eu ensinei você a fazer. E você coloca parmesão, você coloca a salsa picada, você coloca pimenta do reino, alho frito, o que você quiser nessa farinha de rosca. Se você fizer em grande quantidade, guarda que você pode usar isso para empanar todas as coisas que você tem na sua casa. Aqui nós vamos assar, então não precisa especificamente passar na farinha de trigo antes, nem depois no ovo e depois na rosca, porque não vai ser frito, vai ser assado. É direto, ovo e farinha de rosca. E aí a manteiguinha derretida por cima, nós colocamos e agora vamos levar para o nosso forno que já está pré-aquecido. Isso vai assar em torno de mais ou menos uns 30 minutos, até ele ficar bem douradinho. Enquanto isso, vamos ao intervalo comercial. Vocês viram que é fácil de fazer, enquanto vocês acompanham o processo de assar, e depois eu vou voltar do intervalo e ensinar vocês a fazer aquele acompanhamento. Seria um creme de maionese, cream cheese e alho, bem temperadinho, que a gente vai pegar esse franguinho e vai colocar nesse creme para poder comer, tá certo? Então, intervalo comercial e depois nós voltamos com a continuidade e o processo de assar desse nosso petisco de frango com parmesão. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Quem não estava nos acompanhando, nós estamos fazendo um petisco de frango com parmesão. Frango cortado em tira, a parte do peito. Nós empanamos ele no ovo, temperamos, empanamos no ovo uma farinha de rosca mais elaborada, jogamos manteiga derretida em cima e forno. Só que para comer só isso, ele tem um belo sabor, muito gostoso, mas nós decidimos fazer um creme. Você coloca uma tigelinha assim no prato, no meio do prato, coloca esses petiscos ao redor, aí você molha. É muito fácil, muito simples. Enquanto a gente está acompanhando o processo de assar dos frangos, né, ele já é mais saudável porque ele é assado e não é frito. Vocês perceberam que o empanamento passou no ovo batido e depois na farinha de rosca.
Por isso é o processo de assar. Na verdade, se você fosse fritar, e daria para fritar isso, eu acho que ele não fica tão saboroso, seria ter que passar na farinha de trigo primeiro, depois no ovo e depois na farinha de rosca. Seria como se fosse um nugget, um petisco assim, mais ou menos desse aspecto. Só que é com um pedaço de frango inteiro e não triturado, né? Essa sequência que nós vamos fazer esse petisco é muito simples. Maionese, dentro da proporção da receita, cream cheese e alho. Aí sal, pimenta do reino. A gente tem que sempre que ter um pouquinho mais de picância, um pouquinho mais de sabor, porque você vai colocar isso e vai comer. Não pode ser uma coisa sem gosto, sem graça, né? Então nós vamos colocar numa tigela a nossa maionese. Aqui você quiser, maionese light, né? O cream cheese, pode ser o tradicional, pode ser o light. E o nosso alho picado, 2 dentes de alho, 1 a 2 dentes de alho, depende. E aí nós vamos fazer o processo de mistura disso aqui. Pegue muito bem todos os ingredientes. Experimente. Tem o gosto da maionese, tem o gosto do cream cheese e o do alho. Agora vem sal e pimenta do reino. Isso é gosto, mas precisa dar um certo tempero. Tem sal, a pimentinha do reino. Mais de sal só. Perfeito. Está aqui o nosso creminho, que nós vamos pegar nosso franguinho e molhar aqui e comer. É isso que você precisa para servir as pessoas como entrada de qualquer reunião de amigos e familiares. Então vamos acompanhar o nosso processo de assar. Enquanto isso eu vou devagar, enquanto está sendo montando já uma travessa com o nosso creminho no meio, tá? E a gente vai dispor o nosso franguinho ao redor na hora que ele ficar pronto. Então acompanhamos o processo de assar, enquanto vocês vão vendo nas imagens como eu vou fazer o processo de montagem do prato, tá certo?
ou menos em torno de uns 20 a 25 minutos de forno, a 180 graus, o nosso petisco já está assado, bem douradinho. Então agora nós vamos tirá-lo do forno. Repare que está bem douradinho. E vamos levar ele aqui para a gente poder tirá-lo da assadeira. Eu tenho mais uma forma, vou colocá-la novamente aqui. Isso. Agora a gente dispõe esses petiscos ao redor do prato. Bom, saiu do forno, tirei da assadeira, ele fica, né, um petisco bem assadinho, tá? Então o que eu tenho que fazer? Experimentar, lógico, né? A gente vai colocar esse molhinho que nós fizemos com maionese, cream cheese, alho e temperos. Muito bom, nossa! Ele é, na verdade, uma isquinha de frango com gosto de parmesão, bastante parmesão, e esse molhinho de alho fecha. Eu acho que você pode fazer isso em grande quantidade, não vai lidar com fritura, faz as formas no forno, vai assando, e aí sirva para os seus convidados. Muito bom mesmo. Fica crocante. É fácil de fazer, né? Olha só que delícia. Anote de novo os ingredientes, enquanto isso eu vou continuar comendo. A hora que vocês voltarem os ingredientes novamente, eu vou ter comido já o suficiente para a gente ir para a segunda receita de hoje, tá certo? Anote os ingredientes e nós voltamos já. Petisco de frango com parmesão. 3 peitos de frango sem osso. 1,5 xícara de farinha de rosca temperada, 40 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de salsa picada, 2 ovos batidos, 2 colheres de sopa de maionese, 3 colheres de sopa de cream cheese, 2 dentes de alho amassados, 4 colheres de sopa de manteiga derretida, sal e pimenta do reino a gosto.
Você já anotou os ingredientes? Então estou aqui continuando a comer. Crocante. Sequinho. Sem fritar. Maravilha. Bom, eu poderia ficar aqui comendo a manhã inteira, mas nós vamos ter que continuar. Então, nós vamos dar um intervalo comercial, nós vamos para o segundo bloco. Eu vou ensinar vocês a fazer um doce português, muito saboroso, muito apreciado, fácil de fazer. Como todo doce português é leite e ovo, né? A grande maioria dos doces, leite creme, ambrosia, seja lá qualquer for o doce português, a grande maioria deles é leite e ovo na sua consistência. Então, também é muito fácil de fazer, tem um passo a passo mais ou menos simples, na sequência você vai aprender. Então nós vamos voltar, né, depois do intervalo comercial, com esse doce português. Nós vamos fazer ambrosia, é muito, muito, muito bom, tá? Então fique aí, vamos ao intervalo e depois voltamos. Voltamos do nosso intervalo comercial. Você gostou do nosso petisco de frango? Olha, eu adorei, comi quase tudo, né? Enquanto vocês estavam no intervalo comercial aqui, eu aproveitei e tirei a minha barriga da miséria. Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Né? Todo mundo me cobra, você é descendente de português e por que não faz as coisas de Portugal, né? Faz um bacalhau, essas coisas todas. Na verdade, fazemos sim, nós vamos ter muito bacalhau para Páscoa. Nós vamos começar aí com umas 2, 3 semanas antes a ensinar para vocês várias opções para que a gente não precise comer carne e outras opções muito saborosas. Só que eu decidi agora fazer um doce português muito saboroso. Quem realmente conhece e já comeu sabe o quanto isso é bom, né? É a tal da ambrosia. O que é isso? Como eu disse, todo doce português é baseado em cima de leite, creme de leite e ovos. E vocês então vão anotar os ingredientes agora, vocês vão ver que tudo é muito simples e o passo a passo também é simples de fazer. Basta seguir a sequência certinha que nós vamos determinar. Então, vamos fazer ambrosia? Vamos! Então anota os ingredientes e já voltamos com o passo a passo dessa ambrosia. Ambrosia: 1 xícara de água, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 450 ml de leite, 5 ovos, 1 colher de sopa de essência de baunilha e cravo da Índia a gosto. Anotar os ingredientes? Simples, né? Leite, ovos, açúcar, água, um saborzinho aí, uma baunilha e um cravo da Índia, isso é tudo que nós precisamos. Então o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, temos que fazer uma calda de açúcar e água, mas que ela fique ao ponto grossa, ao ponto de mel. Então nós vamos deixar essa calda reduzindo essa água, ela vai queimando o açúcar, vai reduzindo a água, até ela ficar bem espessa. Ela precisa ficar espessa para que ela não fique aguada depois no processo de fazer a ambrosia. Então, o que nós vamos fazer? Colocamos a xícara de água, a 1,5 xícaras de açúcar, isso, damos previamente uma mexida e ligamos o fogo. Bom, nós não podemos descuidar, vamos fazer por partes, a gente deixa preparada essa calda, aí depois a gente vem com os ovos e o leite e as essências, fica tudo muito fácil, né? Então nós temos que deixar essa calda realmente na consistência como se fosse um mel, mais espessa, reduzida, fazendo aquele fio. Nós vamos mostrar isso para você na colher, como é que faz.
Enquanto não está fervendo, você pode mexer. A partir do momento que começar a ferver, você não mexe mais, porque daí ela começa o processo de dissolução do açúcar e aí a caramelização, tá certo? Então vamos acompanhar, está começando o processo de ferver. Repare que vai começar a ficar mais branco, vai ficar transparente, o açúcar vai dissolver todo. E aí, agora aguardar a redução. Está evaporando a água e está ficando realmente a calda de açúcar. Pronto, ó, já está quase transparente, já não há mais espuma. Agora não mexe mais, é só observar e com a colher a gente vai ver o ponto que isso aí dá fio. Nós vamos acompanhar isso de perto depois. Aí agora estamos no começo, né? Isso demora aí uns 5 a 10 minutos para ele ficar bem na consistência. Quanto mais espessa ficar essa calda, mais saborosa vai ficar a sua ambrosia. Esse é o segredo. Então não adianta você fazer uma caldinha, ó, que nem agora, fez uma caldinha, ela tá rala, não formou o fio, ela não tá espessa que nem mel. Se você fizer a ambrosia, ela vai ficar com uma calda aguada e não vai ficar legal. Então vamos fazer o processo certinho. Observe aqui na colher que ó, a hora que ela sai da colher, ela cai que nem a água, assim, ela não forma fio nenhum, cai a gota direto. Então ainda está muito cedo. O mel, ele escorre e faz um fio bem grosso. Então não é a hora ainda da gente desligar. Repare que ainda está pingando, ele não está fazendo um fio, então ainda não está bom. De novo, ó, pinga. Tá começando a esticar o pingo, mas ainda não está bom. Isso, ainda está. Esperar mais um pouco ainda de forno, de fogão. A nossa calda está quase pronta. Repara na colher que parece quase a consistência do mel. Quase. Ó, bem grossa. Começando a formar um fio na hora que ela desce. Na hora que o pingo faz, ele faz um fio bem comprido. Ó. Isso. Está quase. Ó, preste atenção, ó. Tá esticando, forma fio bem longo, ó. Isso, tá quase. Ó, chegamos na consistência que eu quero. Se a gente insistir muito agora no processo de cozinhar, ele vai ficando caramelizado, uma cor mais parda, uma cor mais amarelada, mais caramelo, e a gente vai desligar então agora que nós vamos para o segundo processo do nosso doce. Enquanto isso, deixa ele quietinho aqui, que ele não vai perder muita caloria. O que você tem que fazer agora? 5 ovos.
o leite, quase que meio litro. A essência de baunilha. E agora, um fouet que nós vamos misturar esses ovos a esse leite. Pronto, está pronta a nossa mistura. Isso aqui agora vai dentro daquela calda com o fogo ligado. Ela vai coagulando, porque leite vai formar uns coágulos, vai pegando o doce daquele caramelo e vai formando os coágulos e a gente não pode mexer. Bom, tudo isso eu ensino para você depois do intervalo. Então vamos ao intervalo comercial e na sequência nós vamos colocar esses ingredientes, que é o leite, o ovo e a baunilha, junto com os cravos, nós vamos colocar só depois. E aí, junto com os cravos, nós vamos agora fazer o processo de cozimento. É importante o processo de cozimento para que ela não fique feia, tá? Intervalo comercial, voltamos já. Voltamos do nosso intervalo comercial. Estamos fazendo a ambrosia. Fizemos uma calda de açúcar até ela reduzir e ficar espessa como mel. Caramelizou um pouquinho, ficou um pouquinho amarelada. É isso que eu preciso. E a partir de agora nós vamos colocar a mistura de ovos, leite e baunilha, tá? Então acompanhe aqui comigo. Vou aquecer novamente aqui a nossa mistura. Isso. E nesse caramelo nós vamos derrubar o nosso ovo. O processo, você não pode mexer com a colher. Então, você tem que pegar a panela e girar, certo? E mexendo assim devagar, que ele vai formando uns coágulos de ovo e vai misturando com esse caramelo. Isso. E deixa ele cozinhar, vai mais ou menos uns 20 minutos. Você fazendo isso, ele vai coagulando inteiro. Agora eu coloco os cravos da Índia, na quantidade que você quiser. Isso. Continuamos o processo de movimentar, tá? Esses coágulos, ó. Observe aqui comigo.
vai formando uns coágulos ali do leite, do ovo e do açúcar que foi caramelizado. Então, isso é a ambrosia, só que não pode comer quente. E você tem que esfriar e gelar para depois ela pegar o açúcar, quando ele gela, ele fica mais denso, aí ele dá uma consistência mais cremosa. E esses coágulos é assim mesmo o doce, ele é feito dessa forma. Então, eu tenho já ele pronto gelado, nós estamos só fazendo o processo de quente, aí espera ele esfriar naturalmente, aí você coloca ele na vasilha que você vai servir e geladeira, tá? E sirva gelado. Você não pode esquecer de ficar mexendo, porque senão forma uns coágulos muito grandes e não é esse o objetivo. Pronto, já cheguei na consistência que eu preciso. Meus ovos já estão praticamente todos coagulados, tá? Agora só tira aqui da lateral isso. Um doce coagulado. Doce porque tem açúcar na calda. Ó, isso, perfeito, é isso aqui. Só que comer assim não é legal. Nós vamos ter que esperar absorver, esfriar, aí absorver o açúcar. E aí depois nós vamos servir gelado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou reservar. Tem que esperar esfriar totalmente, tá? Enquanto isso ele esfria, enquanto eu vou pegar o que eu já fiz, que está geladinho, pronto para comer, você anota de novo os ingredientes e aí depois nós voltamos para experimentar. Essa é uma maravilha da culinária portuguesa. Quem nunca comeu ambrosia vai poder comer agora, que é uma coisa muito gostosa. Então, anota os ingredientes e voltamos já. Ambrosia. 1 xícara de água, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 450 ml de leite, 5 ovos, 1 colher de sopa de essência de baunilha e cravo da Índia a gosto. Bom, essa aqui é a apresentação que eu já tenho pronta, né? Vocês repararem, eu brinco e falo assim, como se fosse um omelete doce, mas não é não. Ela é feita com leite, com ovos, então, né? Essa é a consistência que ela fica. Se você queimar o açúcar, ela vai ficar mais amarelinha. Se você não queimar o açúcar, vai ficar menos amarelo. Então, eu vou servir a minha ambrosia e, logicamente, vou ter que comer. Ela fica com aspecto meio coagulado, é assim mesmo que tem que ser. É muito bom isso aqui, nossa! Gelado. Calma aí que eu já falo. Sensacional. Você não sente gosto de ovo, você não sente gosto de leite, você sente um gosto de uma calda açucarada com esse gosto de baunilha e cravo. É muito bom, é muito bom. Você deve fazer na sua casa, é bem simples. Estou comendo o potinho inteiro porque é muito bom mesmo. Show de bola. Tá aí mais uma maravilha, Dr. Chef.
Nós tivemos um petisco feito com frango empanado, assado, bem mais saudável do que frito. Nós fizemos um molhinho de maionese, cream cheese e alho, sensacional. E agora, para terminar esse programa, fizemos um doce português, que as pessoas me cobram muito, e eu fiz uma ambrosia. É muito fácil, é muito bom, é muito saborosa, você tem que fazer na sua casa. Combina muito com qualquer tipo de refeição. Se você pensar na Páscoa, já anota essa receita, guarda para Páscoa, que você pode servir isso junto com a bacalhoada de Sexta-feira Santa. Pronto, você mata os seus convidados, assim por completo, de satisfação. Muito obrigado pela audiência, agradeço aos amigos que sempre têm prestigiado e elogiado o nosso programa, a todas as pessoas que eu encontro e têm solicitado que nós fizemos algum tipo de receita, elogiado também o nosso programa, graças a Deus. Estamos aqui para isso, para poder ensinar para você, para descomplicar o processo de cozinhar. É só simplesmente se arrisca a fazer. É muito simples, é muito fácil, se arrisca a fazer que você vai conseguir cozinhar pratos maravilhosos. Muito obrigado e até o próximo programa do Dr. Chef, tá? Agora que acabou o carnaval, então agora nós temos que continuar no processo de fazer as nossas receitas saborosas. Até o próximo programa, fiquem com Deus.